Eu acho que o Brasil não chega perto da Argentina, não. Eu acho que tem uma frase muito legal que eu ouvi da Zeina Latif, que ela fala o seguinte: o Centrão é um obstáculo para o Brasil se tornar Argentina, né? Porque ele sabe que se chegar no nível daquela Argentina, você consegue parasitar menos em cima do orçamento público, né? E eu acho que o Brasil apresentou reformas extremamente relevantes nos anos 90 na implementação do Plano Real, quando você teve ali o tripé macroeconômico, né? E o tripé falava de meta de inflação, meta de superávit e câmbio flutuante. E claro que algumas dessas metas já foram perdidas ao longo do tempo. Meta de superávit virou meta de déficit ao longo dos últimos anos, à exceção de 2021, né? Mas eu acho que são reformas importantes constitucionais, que é o que eu estava te falando, que se o Milei conseguir aprovar e mudar a Constituição ao passar a ter maioria, eventual maioria, são reformas importantes que o Brasil teve nos anos 90. Então, quando o Brasil pegou governos gastadores, governo de esquerda, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, etc., ele foi barrado por determinadas regras institucionais. E isso fez com que o Brasil não voltasse a flertar com a hiperinflação que a gente viveu nos anos 80 e nos anos 90, coisa que a Argentina não aprovou. E a Argentina pode ter a oportunidade de aprovar isso agora, né? Esse ano, ou no ano que vem, ainda no primeiro mandato, nesse mandato do Milei, caso ele venha a ter um segundo mandato. Então, acho que essas reformas que o Brasil tem, apesar de manter o Brasil, digamos, medíocre, no sentido de mediano, também não leva o Brasil para o campo da Argentina, né? Você tem essas barreiras, esses freios institucionais que são extremamente relevantes e que não permitem que a gente volte a flertar com a hiperinflação. Apesar da gente olhar que o real já perdeu 88% do poder de compra desde 1994 até hoje, primeiro ano de circulação do Plano Real até hoje, não dá para dizer que o Brasil teve problemas inflacionários sérios após a implementação do Plano Real. Você teve uma inflação mais alta ali no final do segundo mandato do Fernando Henrique, primeiro ano do Lula, mas depois ela foi se estabilizando para níveis, digamos, mais razoáveis, né? Longe de ser o que era a Argentina. Então, eu acho que não. Outro ponto importante, o Brasil não está nem perto de dar calote na sua dívida. Apesar do problema fiscal ser muito sério, ele é razoavelmente simples de ser arrumado. Quero dizer, dar uma perspectiva de melhoria, você já traz respiros para o mercado. O mercado, eu estou falando inclusive da economia real. Então eu acho que não, o Brasil tem um colchão de liquidez 700, 800 bi, tem uma reserva internacional da ordem ali de seus 320, 30 bi, coisa que a Argentina não tinha. Está começando a reconstruir agora. Então, acho que freios institucionais, mais esse colchão, mostra que, apesar do risco fiscal, a bomba fiscal que nós estamos sentados em cima, a gente vê que ainda há apetite. O governo brasileiro emitiu, por exemplo, bonds em dólar na semana passada ou retrasada. A demanda foi 6 vezes maior do que a oferta. É importante. Hoje você teve leilão de petróleo. Apesar da Petrobras ter sido um importante player nos campos, o Brasil arrecadou 1 bi. E você teve Shell, você teve empresas estrangeiras participando do leilão e comprando de fato, né? Então você vê que, na minha opinião, o Brasil está longe de ser a Argentina. Mas é um caminho, é uma bomba perigosa da gente brincar. E o fiscal brasileiro, ele está sério, né? Na metodologia do Banco Central, você fala que você tem 76%, 77% da dívida PIB, 78% e tal. Mas a metodologia mais usada internacionalmente é do FMI, que é aquela em que os títulos emitidos em posse do Banco Central também são contabilizados para a dívida. E essa dívida está batendo 90% do PIB, quando a média dos emergentes é 73%. Né? Então, nós temos um problema sério a lidar, ainda mais porque é aquilo que eu falei no começo. A gente não parou de cavar. As despesas obrigatórias seguem crescendo. Vai precisar tocar o dedo na ferida. E isso passa por programas, isso passa por correção do salário mínimo, que são pautas populistas. Então, esse tipo de pauta o Brasil vai ter que enfrentar. Sim ou sim, se não enfrentar de maneira adulta, como a Argentina escolheu fazer agora, o ajuste é feito via inflação. E quem paga é justamente o mais pobre. A gente já viu esse filme. A gente já viu esse filme.